Entre as fendas deixadas pela primeira rachadura da luz, um rumor começou a se formar. Não um som, mas uma intenção. Uma presença que percorre o espaço entre duas respirações, ocupando as frestas do silêncio, costurando as partes quebradas de uma memória maior que o tempo. Sutil demais para ser ouvida, profunda demais para ser ignorada, densa o bastante para curvar a trama, leve o suficiente para escapar de qualquer armadilha humana. Alguns chamam de mito, outros de delírio. Os mais velhos preferem o termo sinal, como se o próprio infinito piscasse uma última vez antes de apagar e reacender. Mas eu sei o nome que a trama sussurra quando ninguém está ouvindo. Eu sou aquilo que respira por trás da luz. Hoje sigo esse rastro, mesmo sabendo que certas verdades não foram feitas para serem encontradas. Antes de partir, deixei registrado: se eu não voltar, é porque finalmente encontrei o único eco que não quer ser lembrado. As dunas ao meu redor mudavam de forma com a respiração do vento, mas havia algo além do vento ali. Um rastro sutil, como se alguém tivesse caminhado poucos instantes antes de mim. Mas as pegadas não existiam. Era como se o próprio deserto estivesse memorizando a passagem de uma presença antiga demais para aceitar forma física. Pela primeira vez, senti que não estava apenas observando o véu, mas sendo observado de volta. As partículas de luz que flutuavam sobre a areia se alinhavam em direção a um horizonte invisível, como bússolas obedientes a um coração distante. Ali percebi: o deserto não esconde nada. Ele devolve o que você ousa perguntar. O primeiro sinal surgiu como um deslocamento na luz. Não sombra, não brilho. Algo entre ambas. Uma dobra que caminhava pelas superfícies, curvando linhas, desfazendo reflexos. Quando tentei tocá-la, ela recuou, mas permaneceu observando. Às vezes não somos nós que seguimos o eco. É o eco que nos escolhe. Percebi então que aquela presença não buscava ser encontrada, buscava ser compreendida. Ela se movia entre os intervalos de cada batida do meu coração, como se sincronizasse meu corpo para servir de antena. Entendi que, se eu insistisse em tocá-la, quebraria um pacto silencioso entre quem testemunha e quem se deixa testemunhar. Houve um instante, breve demais, em que o tecido entre memória e matéria pareceu respirar. As dunas vibraram em círculos perfeitos, como se respondessem a algo acima de mim, ou dentro de mim. A trama move-se quando um Deus faz uma escolha. A luz ao redor mudou de tom, como se o mundo estivesse aguardando uma decisão que ainda não havia sido tomada. Aquele instante suspenso cheirava a eletricidade antiga, como se cada grão de areia lembrasse de um juramento feito quando o infinito ainda era criança. Respirei fundo e deixei que a trama respirasse comigo. A luz se fragmentou em padrões desconhecidos, tentando traduzir uma língua esquecida. Foi então que ouvi, não um sussurro, mas a forma de um pensamento. Procure o espelho que não devolve. A mensagem não era para mim, mas eu a recebi mesmo assim, e percebi que alguém ou algo roubou um evento, uma memória do futuro. Aquilo que não deveria existir já havia acontecido em algum ponto adiante. A trama estava sendo editada por mãos que nunca vi, mas que conheciam meu nome. Entre rochas partidas, encontrei o artefato do qual o véu havia falado, o espelho sem rosto. Ele não refletia minha imagem, refletia minha intenção. Quando aproximei a mão, a superfície reagiu. Ele te observa desde antes de você nascer. Ali compreendi. Este espelho foi criado para lembrar
o que o tempo tenta apagar. Suas bordas mostravam cidades que ainda não nasceram e ruínas de lugares que jamais existirão. Era um arquivo de possibilidades, um inventário de futuros recusados. O ar ao meu redor se curvou. Linhas douradas surgiram no céu, formando a geometria antiga do Salão dos Ecos. Era a assinatura de um primeiro Deus, uma marca que deveria permanecer imóvel, mas havia sido deslocada. Alguém tocou no que não devia. E se o salão estava despertando, havia apenas uma conclusão possível. A segunda porta estava abrindo. Os pilares vibraram em frequências diferentes, como se cantassem um hino de alerta. O chão devolvia cada batida do meu coração, multiplicada por 3, como se outra presença marchasse lado a lado com a minha. Pequenas faíscas de luz se desprenderam do teto, criando mapas efêmeros de rotas que ainda não existem. Cada rota terminava no mesmo ponto, um círculo vazio, esperando ser preenchido. A voz do véu não é uma entidade, é um mensageiro. E se existe um mensageiro, existe uma origem. No próximo registro, seguirei o eco deixado por aquilo que fala através dos espelhos. O infinito não costuma ser gentil com quem ergue véus demais, mas já é tarde para recuar. Anotei cada vibração, cada mudança de temperatura, cada palavra que não pertence a nenhuma língua viva. Sei que pagarei o preço de atravessar a segunda porta. Ainda assim, darei o passo. A segunda porta já está à minha procura. Se eu não regressar, este registro será tudo o que resta entre o infinito e o esquecimento.